Alô, meus queridos amigos e irmãos, aqui quem fala é Bruno Tavares. Estamos aqui no nosso Raiz Espírita dessa semana, que é sempre um bate-papo fraterno com minha querida amiga Valéria Pessoa. Valéria é instrutora do curso de doutrinação e também do EAD da nossa querida Casa dos Humildes. Valéria, amiga, essa semana eu trouxe aqui para a gente conversar, dividir com você um tema maravilhoso que é sobre a Revue Spirit, a gloriosa revista espírita de Allan Kardec. Então eu te pergunto, amiga, que importância tem para os espíritas a Revue Spirit e que importância tem na atualidade e na contemporaneidade estudarmos hoje esse manual de lições maravilhosas e morredoras? Qual o valor e que importância tem para os estudos espíritas a Revista Espírita de Allan Kardec? Minha querida Valéria, com você a palavra. Muito boa pergunta, Bruno, porque até entre o meio espírita eu noto um desconhecimento da revista espírita. Quando Kardec lançou o Espiritismo, em 1857, com o lançamento do Livro dos Espíritos, a partir daí ele começou a produzir muito conteúdo e começou a lançar esse jornal mensal em forma de revista, com o título de Jornal de Estudos Psicológicos, em janeiro de 1858. E seguiu com 12 volumes até 1869, quando ele desencarnou em março, mas já deixou pronto o conteúdo de abril de 69. Esse material ele foi continuado depois pelos formadores da Sociedade Espírita de Paris. Bom, a importância para nós espíritas é que Kardec não teve muito tempo de vida dedicado ao espiritismo, foram só 14 anos, não é, Bruno? Ele se deparou com os primeiros fenômenos espíritas aos 50 anos, precisamente em maio de 1855, e até os 64 anos, que foi a idade com que ele desencarnou. E se nós temos a oportunidade de acompanhar a história do espiritismo, o processo de elaboração da codificação, uma vez que os diversos artigos que compõem os volumes da Revista Espírita são a construção processual dos livros que depois foram publicados por ele, nós podemos observar o método experimental que ele utilizava de observação, análise e conclusão. E entender a lógica, a dedução dessa construção, não é verdade? Nós temos a oportunidade de entender o porquê, a sequência lógica do pensamento que levou ao resultado que ele escolhia, qual era o material que ele escolhia para publicar. Então a gente consegue entender o porquê e a lógica disso. Isso nos mostra como Kardec acompanhava os relatos detalhados dessas comunicações, como ele fazia a escolha dentre os milhares de espíritos que se comunicavam na época, mostrando sempre e comprovando para nós que os espíritos que se comunicavam eram as almas dos homens que viveram aqui na Terra, com os quais, nos relatos, nós nos identificamos e que nos proporcionam muitas reflexões, assim como no trabalho de doutrinação, quando a gente está trabalhando lá na sala mediúnica e a gente ouve o relato dos espíritos que chegam sofridos contando suas histórias. Dá para ver também, Bruno, que existem, assim como entre nós encarnados, espíritos de diferentes níveis evolutivos, com suas preocupações, com seus vícios, defeitos, com suas virtudes, com seus relatos de arrependimentos. Bom, se nós valorizamos Kardec, se entendemos que ele foi o escolhido como membro da equipe do Espírito de Verdade, Jesus, para ser o codificador, nós devemos ter o desejo, se quisermos entender verdadeiramente o Espiritismo, de estudar, discutir,
e para viver essa doutrina. E para isso é preciso conhecer em toda a sua extensão e profundidade. Nós sabemos que os escritos de Kardec não se resumem aos 5 livros da codificação. Eu tenho, inclusive, muito desconforto quando nós rotineiramente retiramos do meio dos livros, pelo menos dos livros de mais importância, o livro O que é o Espiritismo, uma obra de tanta importância e que é importância para quem está se entrando no Espiritismo, para quem está sendo apresentado ao Espiritismo. Na verdade, esse deveria ser o livro introdutório para todos, e sempre que me perguntam é esse que eu indico. Mas se pensarmos comparativamente a quantidade de livros escritos por Chico, Divaldo, Hermínio Miranda, por exemplo, é uma quantidade muito pequena ainda a quantidade de obras por Kardec, né? Porque em torno de 30 obras, entre livros e opúsculos, é muito pouco. Principalmente pouco pelo nosso desejo. Isso ainda mostra uma necessidade maior ainda na nossa forma de lidar com essa obra, que nós devíamos mergulhar fundo nesse universo de escritos de Kardec, aproveitando cada gota desse oceano profundo e não se contentar com a superficialidade que alguns de nós escolhem, não é, Bruno? Eu ouço alguns comentários e eu lembro de um comentário, por exemplo. Uma pessoa chegou para mim e disse assim: eu devoro livros espíritas. Me indique um livro que você acha muito bom que eu ainda não li. Aí eu pensei e disse assim: que bom que você lê assim, dessa forma. E Kardec, já leu tudo? Aí a pessoa disse: li o livro dos Espíritos, o Evangelho, li os 5 dele. Aí eu disse: sei. E a revista espírita, já leu? Aí a pessoa pensou e disse: revista? Não, mas revista? Eu disse: pois é, são 12 volumes, porque as revistas foram organizadas como 12 volumes de livros e que eram escritos no processo da construção do Espiritismo. Muito importante para nós, até para nós organizarmos o nosso pensamento como espíritas, porque tem hora que parece que estamos participando nesse momento de tão íntimo que nos sentimos de Kardec quando estamos lendo. Aí a pessoa disse assim: puxa vida, 12 livros, nem sabia. Ouvia falar em revista espírita, mas eu pensava que era uma revista como outras que temos com artigos sobre o espiritismo. Aí eu disse: pois é. Ok. Quantos de nós ainda vê assim, Bruno? Quantos de nós ainda não compreendeu a importância e nem se debruçou nesses 12 volumes, nessas mais de 4.000 páginas que compõem a Revista Espírita? Quantos de nós, depois de ler a Revista Espírita, não vai se sentir mais apropriado dos conteúdos do verdadeiro Espiritismo e não vai estar mais preparado para devorar os livros com mais critério? Como Cosme Massi diz, catando feijão, separando feijões ruins dos bons, e como o Evangelho do Cristo nos ensina, separando o joio do trigo. E você, meu amigo, me fale um pouco da sua opinião sobre a nossa maravilhosa Revista Espírita. Minha querida Valéria Pessoa, você colocou muito bem, Valéria, a questão quando você afirma que a Revista Espírita é desconhecida da grande maioria dos espíritas e do movimento espírita em geral, o que é uma lástima. Por isso que a gente precisa cada vez mais ressaltar a obra de Kardec e, com relação à Revista Espírita, colocá-la no velador, para que ela ilumine a caminhada do movimento espírita, para que esse movimento siga verdadeiramente as orientações de Allan Kardec. Então, Valéria, a sua fala foi abrangente, como sempre maravilhosa. Você ressaltou a importância e o valor da Revista Espírita. E agora, nesse momento da minha fala, eu queria fazer um registro histórico da história de lutas para a publicação da Revista Espírita aqui no Brasil.
Sabemos que Kardec lançou a Revista Espírita em 1º de janeiro de 1858 na França. 91 anos depois, veja bem, Valéria, quase um século, 91 anos depois, não havia ainda Revista Espírita no Brasil. Ninguém lia porque não havia traduções. Foi quando Júlio Abreu Filho e Herculano Pires, o grande apóstolo do Espiritismo, dois grandes amigos, Júlio Abreu Filho e Herculano, leram na revista Reformador um artigo no ano de 1949, onde o articulista fazia referência à revista espírita e dizendo que esses velhos registros históricos, não é? Que a revista espírita devia ser consultada meramente como velhos registros históricos, talvez ele achando uma coisa de sem importância por não ter sido publicada ainda no Brasil. Aquela impressão que o articulista tinha. E aqui não vai nenhuma crítica nem à FEB, nem à revista Reformador. Se bem eu estou entre aqueles que acham hoje em dia muito comum as pessoas publicarem as coisas e dizerem, né? Eu não me responsabilizo pelo conteúdo, a responsabilidade é do autor. Ora, eu acho que quando a gente publica, a gente é corresponsável também por aquilo que publica, né? Mas o querido Júlio Abreu Filho e Herculano, quando viram a revista de Allan Kardec ser citada meramente como registros históricos de uma época passada, viram a necessidade da publicação da revista espírita no Brasil. Então, o Júlio Abreu e Herculano não tinham dinheiro, mas com muito esforço começaram a publicar alguns fascículos da revista espírita pela editora Édipo aqui no Brasil. Até a qualidade do papel não era boa, não era uma edição à altura da revista espírita, mas era a edição possível. Entre as traduções, o Herculano publicava suas poesias também, até que no ano de 1966, um pouquinho mais à frente, veja bem, 108 anos depois que Kardec lança na França a Revista Spirit, no ano de 1966, o ano que eu nasci, o argentino Frederico Giannini, que era muito amigo do Herculano, como Herculano tinha amigos argentinos, né? Todos sabem do querido Humberto Mariotti, filósofo argentino, muito amigo de Herculano. Só que o Frederico Giannini estava radicado no Brasil e dirigia a editora espírita querida Edicel. Então, Frederico Giannini vai assumir a responsabilidade de publicar a revista espírita aqui no Brasil e com a tradução do Herculano, né? Então vejam bem, 108 anos depois é quando o movimento espírita, no ano de 1966, vai ter a coleção completa da revista espírita para ler. Isso é um atraso ultramontano, né? Monumental, um absurdo, não é? E foi um sucesso tremendo no movimento espírita. Até hoje, finalmente, uma das principais obras de Kardec chega ao Brasil. Não podemos deixar de citar também o esforço de Salvador Gentili, pelo IDE, o Instituto de Difusão Espírita de Araras, na década de 70, que publicou também fascículos da revista espírita, até finalmente quando, no ano de 2004, vejam bem, o órgão oficial do Espiritismo no Brasil, a Federação Espírita Brasileira, finalmente publica a coleção completa da revista espírita numa tradução notável do querido Evandro Noleto Bezerra. Isso aqui não é uma contestação, é uma constatação histórica. 146 anos depois que Kardec lançou em Paris, quer dizer, um século e meio depois, é que o movimento espírita oficial do Brasil vem lançar a coleção da revista espírita. O que é um equívoco tremendo, mas que, graças a Deus, antes tarde do que nunca, a FEB hoje tem aí publicada a coleção da Revista Spirit. Então fica aqui o nosso preito de afeto e gratidão imorredora
a Herculano Pires, como sempre, o grande titã do espiritismo no Brasil. O querido Júlio Abreu Filho, seu amigo, o Frederico Giannini, esse argentino que tomou para si essa grande empreitada, e hoje temos aí a Revista Espírita para ser estudada pelo nosso movimento, onde Kardec ali lança as balizas para todos os espíritas do mundo, por isso que ela é a ata do espiritismo naquela época, né? Com um relato completo, em tempo real, de tudo o que acontecia no movimento espírita. Então, minha querida Valéria e meus queridos amigos, semana que vem estaremos aqui com mais um Raiz Espírita. Paz e bem, que Jesus amanheça em nossos corações. Um beijo na alma.